Meu nome é Ivens, sou professor da Liga Nacional da Física Intensiva e estou aqui para ajudar você a quebrar mais uma barreira. Hoje a barreira que a gente vai quebrar vai ser a sedação. Então, o que é sedação, né? Sedação é um estado de depressão do nível de consciência induzido por algum tipo de droga e em diferentes níveis de intensidade. Então você pode ter um paciente menos sedado ou mais sedado. Qual é o objetivo? Manter o paciente sem dor, calmo e colaborativo. Os nossos pacientes na terapia intensiva, grande maioria deles vão apresentar dor, medo ou ansiedade pelo próprio ambiente, né? Acordar com um tubo na boca, por exemplo. E aí que entra a sedação. Para quê? Para manter o nosso paciente confortável, reduzir o estresse da internação na unidade de terapia intensiva e evitar um retardo na recuperação desse doente. Para isso, a gente tem que definir alguma estratégia de sedação. Algumas delas são a não sedação, a sedação intermitente ou a sedação contínua. A não sedação é uma estratégia utilizada de realmente não sedar o seu paciente, não utilizar nenhum tipo de sedação. Qual o único detalhe disso? Na verdade, sim, foi muito bom. O trabalho que avaliou isso, um trabalho, se eu não me engano, realizado na Dinamarca, diminuiu o tempo de ventilação mecânica, diminuiu o tempo de internação, incidência de delírio, teve muitos efeitos positivos. O único detalhe, para cada doente existia um enfermeiro. Não é que tinha um técnico de enfermagem para cada doente, tinha um enfermeiro para cada doente. Então esse enfermeiro podia assistir o paciente o tempo todo. Ficava ali do lado, acalmava ele quando ele estava agitado, conversava com ele, podia ajudar ele em várias coisas. Então isso é um pequeno detalhe. Não é uma estratégia fácil de se conseguir, especialmente nos lugares onde a equipe é um pouco reduzida. A gente sabe que a gente tem uma realidade hoje aí no Brasil de um enfermeiro para cada 10 leitos, um técnico de enfermagem para cada 2, 3 leitos, dependendo do tipo de UTI. Então, não está muito dentro de uma realidade onde a gente sabe que os nossos pacientes agitam bastante na UTI, isso pode ser um pouco perigoso. Estratégia de sedação intermitente, aquela onde eu faço bolos de sedação a cada 4 horas, cada 6 horas. E a sedação contínua é aquela que a gente está acostumado a ver na maioria das UTIs, né? A bomba de infusão contínua correndo algum tipo de sedativo lá, o tempo todo. Mas não basta só eu sedar meu paciente, eu tenho que avaliar o grau de sedação. Aí já começa a entrar os detalhes, né, do porquê a sedação deixa de ser uma barreira. Então você simplesmente sedar seu paciente, deixar ele lá entregue totalmente inconsciente, não é uma boa conduta. Então você tem que avaliar o grau de sedação. Existem objetivos com a sedação, não é deixar o nosso paciente inconsciente. Ele tem que ficar calmo, colaborativo, sem dor. Então, para isso a gente utiliza escalas. As mais utilizadas hoje em dia, RASS e SAS. Então aqui, mostrando um pouquinho da escala de RASS, né? A Richmond Agitation Sedation Scale, que avalia o nosso paciente lá do paciente em coma, que é o -5, até um paciente extremamente combativo, que é o +4. O 0, que é o meio da escala, é aquele paciente que está lá acordado, está calmo, contactua quando você vai lá. Conforme a gente vai subindo na escala, você tem um paciente mais agitado, e conforme você vai descendo na escala, você vai vendo o seu paciente mais sonolento. A gente já discutiu, né, a escala de RASS lá no nosso Facebook da Físio Intensiva, tem como aplica, então qualquer dúvida dá uma olhadinha lá e tire suas dúvidas. Muito importante também, para a sedação deixar de ser totalmente uma barreira, só o UTI precisa ter um protocolo de sedação. Né? O protocolo mais conhecido é a interrupção diária da sedação ou despertar diário, onde todo dia de manhã a sedação do seu paciente é desligada, avalia-se como esse paciente vai acordar e dependendo de como ele acordar, a sedação é mantida desligada, pode ser religada em meia dose e esse paciente sendo reavaliado novamente. Além de como o seu paciente está sedado e do protocolo de interrupção de sedação, é interessante também a gente avaliar se seu paciente vai ter algum grau de delírio. A gente sabe que os pacientes após sair da sedação podem evoluir com delírio, e pelo próprio ambiente de UTI. Então uma ferramenta útil para a gente nessa hora é o CAN-ICU, onde eu avalio se meu paciente tem ou não delírio. Por quê?
a partir do momento que eu sei que meu paciente tem delírio, eu consigo definir mais facilmente quais condutas eu vou tomar com ele. Por exemplo, será que é seguro deixar meu paciente que está em delírio na poltrona? Então, não é legal, porque ele pode, a qualquer momento, ter um episódio ali de delírio, querer levantar, sair andando e acabar se machucando. Então, eu consigo estipular qual conduta que eu vou tomar, sabendo qual é o nível de consciência do meu paciente, como está a sedação e se ele tem ou não delírio. E eu avaliando como está o grau de sedação do meu paciente, eu também sei qual nível de mobilização que eu vou utilizar. Muita gente fala assim, eu não faço mobilização precoce porque o meu paciente vive muito sedado. A gente não tem protocolo de sedação, meu paciente vive entregue na ventilação, está lá muito sedado, não contactua. Então, isso também não é muito uma desculpa. Então, a gente pode o quê? Utilizar outros tipos de mobilização. Mobilização precoce não é só sair do leito, não é só sentar na poltrona, não é só andar. Então, mobilização precoce pode ser qualquer tipo de atividade que eu realizo a partir do momento que meu paciente está estável hemodinamicamente na UTI, ou estável clinicamente, de um modo geral, né? Então, eu posso utilizar uma posição mais sentada no leito, se minha cama oferecer a opção, eu posso utilizar a posição chair, né? Eu posso utilizar mobilização passiva, eu posso utilizar alongamento, propriocepção articular, posso ter uma tilt table e fazer ortostatismo passivo, posso fazer eletroestimulação, que é uma bela de uma conduta muito recomendada aí já hoje em dia, né, para a gente começar a evitar a fraqueza muscular adquirida na UTI. Se eu tiver um cicloergômetro passivo, a gente começa a fazer o uso dele já, e conforme o meu paciente vai acordando, vai ficando mais colaborativo, a gente vai evoluindo nessas atividades. Posso fazer exercícios resistidos, exercícios ativo-livres, a gente pode partir para um ortostatismo ativo, fazer a marcha estática, fazer uma transferência ativa para a poltrona, cicloergômetro ativo, até a gente chegar numa fase final da mobilização precoce, que é a deambulação. Quando o meu paciente já passou por todas essas etapas, a gente chega na deambulação. Então, a sedação, apesar dela atrapalhar um pouco a fisioterapia, porque para a gente quanto mais ativo, melhor, ela não chega a ser uma barreira. A gente pode contornar isso. Como? Estipulando protocolos de sedação, avaliando se o meu paciente realmente precisa estar sedado. Às vezes, seu paciente vai estar lá sem sedação e vai estar confortável, vai estar calmo. Avalio se o meu paciente está em delírio para estipular melhor qual conduta eu vou tomar com ele. E aí, estipulo qual nível de mobilização é melhor para esse paciente. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vá aqui na descrição, curta a nossa página no Facebook, curta o nosso Instagram, entre no nosso site, se cadastre, fique por dentro de todos os eventos que a Liga está preparando para você aí no decorrer do ano. E fique de olho nos próximos vídeos do Quebrando Barreiras. Até lá!